Boa noite a todos e a todas, tá? Retomando as atividades de estágio, eu falo retomando porque no dia 9, né, foi a supervisora que deu início, mas vamos nos apresentar, né? É, Meu nome é Maria do Socorro Soares Bezerra, acho que vocês já viram, né, na primeira aula, e agora eu vou me apresentar para vocês, mostrando. é, Sabe que eu passei por uma situação difícil, né? Não quero isso para ninguém. Tem muito lixo no seu Android. Por que você não ativou esse recurso? Toque no interruptor. E é uma situação delicada, né? Que a gente passa, ninguém quer isso para ninguém, e mas é a vida. Então, é, quero mostrar para vocês, dizer que a nossa aula hoje vai ser a parte teórica. Nós sabemos que a disciplina de vocês é estágio supervisionado 4, com foco nas séries iniciais, e nesse momento nós vamos trabalhar com os primeiros e os segundos anos, que é a parte da alfabetização, certo? Gente, é, quero dizer para vocês que o estágio ele é muito importante. Todas as disciplinas são importantes, mas a disciplina de estágio supervisionado requer muita atenção, requer muita leitura, né, muito estudo. A disciplina tem 60 horas e nós temos a parte teórica e a parte prática. A parte teórica é um pouco, a carga horária é menor. E a parte prática, ela é maior, porque justamente vocês vão à escola campo, certo? Mas deixa eu falar para vocês qual é o objetivo da nossa aula de hoje, né? O objetivo da nossa aula de hoje é identificar justamente a importância do estágio como processo formativo, né? Entender as discussões teóricas e as práticas contidas nos textos e fazer reflexões acerca dos textos trabalhados, principalmente esse inicial que fala da formação, né, do estágio, né, o estágio. E nesse momento, essa aula ela não tem pontuação, não tem atividade, mas eu peço para vocês, tem texto base e tem texto complementar, para que vocês leiam, que vocês assistam os slides, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês fazem anotações, porque a gente tira na, na aula presencial, né? Ou então, com o supervisor, nós tiramos com os tutores passam para mim, mas eu quero que nós tenhamos um diálogo bem aberto, bem tranquilo. Tudo bem? Então, né, nesse primeiro slide, nós vamos ter uma fala muito interessante, talvez conhecida já de vocês, de Paulo Freire, né, que é um grande teórico estudioso da educação, mesmo sem ter sido formado em educação, que ele, a primeira formação inicial dele foi em Direito, mas dedicou-se a sua vida inteira à educação, coisa maravilhosa, tá? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, né? E a gente sabe que a gente não muda a sociedade, a gente muda as pessoas, e as pessoas mudam a sociedade, certo? Transformam, as pessoas transformam. Então, gente, para a gente refletir o quanto é importante a educação sendo trabalhada de forma transformadora, né? Para a gente ter uma sociedade melhor, igualitária, justa. Então, vocês já viram aí, né? Meu nome é Maria do Socorro Soares Bezerra,
já sabem, já leram assim, um parte do meu currículo, que eu coloquei na primeira aula. Eu sou pedagoga, amo um curso que eu fiz, e vocês também se apaixonem pelo curso que vocês escolheram, que é um curso que abrange muita, muita, muita coisa. Não estou dizendo que os outros não abordem, mas que esse curso é um curso maravilhoso, certo? Então, na plataforma já está o link que a gente vai ser usado, que vai ser usado em todas as aulas, tá certo? E aí a gente vai estar fazendo essa discussão. Então, o título nosso é A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado, a aproximação da realidade escolar e a prática da reflexão. Estela Piconês, tá? Então, nós vemos aí, o que a Estela ela nos aponta? Ela nos mostra o contexto educacional entre a teoria prática, e apresenta um importante significado na formação do professor. Por quê? Porque ela orienta a transformação no sentido da formação do conceito de unidade, ou seja, da teoria e prática relacionadas e não apenas justapostas ou dissociadas. A teoria e a prática, elas são juntas, elas são indissolúveis, indissociáveis. Isso não são falas minhas, mas sim desses autores que estão trabalhando. Vera Candor, ela diz, teoria e prática são indissolúveis, indissociáveis. Às vezes a gente escuta alguém dizer, a teoria é uma, a prática é outra, mas se você pensar, analisar, a teoria, ela vem da prática, e a prática vem da teoria. Então, não pode ser separada, certo? Mas a gente vai discutir nesse texto, a gente vai verificar que muito mais para trás, a gente verificava nos textos que elas, por propor um estágio no começo ou no final do curso, elas teriam viam essa dicotomia, né? Mas alguns estudos vão nos mostrando, né, toda essa questão. Então, ele diz aqui que é o que ela faz reflexão acerca da pesquisa que ela realizou na licenciatura. Os estágios são vinculados ao componente curricular prática de ensino, cujo objetivo é o preparo do licenciado para o exercício do magistério. Então, não pode ser diferente, né? Então, em determinada área de ensino ou disciplina do primeiro e segundo graus. Eu uso essa nomenclatura porque é a nomenclatura que está nos livros. A gente sabe que hoje é ensino fundamental e médio, né? Mas os livros que foram escritos em outros contextos, em outros tempos, tratam da nomenclatura primeiro e segundo graus. Aí ele vai nos apresentar um parecer do Conselho Federal da Educação, que é o 4.873/75, que trata da formação pedagógica das licenciaturas, né? Não só licenciatura em pedagogia, mas em história, matemática, geografias, em todas as áreas. Aí ele diz que o caráter complementar ou mesmo suplementar conferido à prática de ensino, estágio supervisionado, ou ainda, no dizer de Azevedo, que é um outro teórico, uma teoria colocada no início do curso e uma colocada no final deles, sobre forma de estágio supervisionado, constitui a maior evidência da dicotomia entre teoria e prática. Vejam o que eu falei anteriormente. Então, antigamente, os cursos eram assim, você tinha todo o fundamento, que é as disciplinas de fundamentos, né? A didática, sociologia, tudo que vocês veem na parte teórica. Tudo era no início. E o estágio supervisionado era no fim do curso. E eu posso dizer isso como vivência mesmo. E a minha foi assim. Eu fiz a minha graduação, né, minha formação inicial, e eu tive todas as disciplinas, e nos 2 últimos períodos, eu vi o estágio supervisionado. Então, a gente verifica que por muitos anos perdurou assim.
E, por isso, era discutida a questão que era a teoria e prática, elas eram separadas. Tipo, você primeiro vê a teoria, depois você vê a prática. Então, ele chama essa questão dicotômica, porque primeiro um, depois outro. E hoje não. Hoje já se tem uma estrutura curricular diferenciada, e vocês estão de parabéns, porque a de vocês já começa no primeiro período. Agora, veja bem, tudo que vocês têm que fazer de estágio, vocês fossem ver tudo nos períodos, né? Imagina aí, tendo TCC para fazer, aí você ia ver todos os estágios de todas as disciplinas. Era complicado, né? Hoje não, vocês têm o primeiro período que vê só a parte da escola de observação, né? Depois do segundo período, vê a parte de gestão, com a carga horária menor, a carga horária vai só aumentando, porque imagina toda essa carga horária de estágio fosse em 2 semestres. Ninguém dava conta, né? Ou assim, dava do jeito que era preciso, mas ninguém conseguia fazer ele bem feito, a gente quer dizer assim, tá? Então, isso foi modificando ao longo do tempo. Muitas universidades começam no início, no caso da Unitins, e eu também já fui professora da Unitins presencial, no campus de Tocantinópolis, e o estágio começava lá pelo terceiro período, certo? E quarto período, e quando era seriado, era no último ano o estágio. Eles viam primeiro, segundo, terceiro, aí no último ano eles viam o estágio. Fui professora de estágio também naquele período, certo? Por isso que eu quero dizer para vocês que essas mudanças que estão ocorrendo nas estruturas curriculares, elas são importantíssimas, porque você vai só agregando conhecimento e juntando e cada vez mais se apropriando desse conhecimento que lhe é proposto, né? Para que, então isso é necessário por quê? Porque isso faz com que o profissional da educação ele saia da universidade com base para entrar e estar preparado para ir para uma sala de aula. Mesmo tendo estágio, né, em todos os anos, a gente sempre sente alguma coisa quando vai iniciar na profissão, mas isso é normal, né? Mas que você tenha segurança do que você aprendeu e que você tem muito a aprender na prática, certo? Então, aí ele fala que o conhecimento da realidade escolar, através dos estágios, não tem favorecido as reflexões sobre essa prática criativa e transformadora, nem possibilitado a construção ou a redefinição das teorias que sustentam o trabalho do professor, por essa questão de ser fundamentos no início e no final estágio. Aí ele fala que essa realidade, ela fala, né, a autora, no caso, a Estela Piconês, né, não tem conseguido fazer reflexões sobre essa questão da criatividade e dessa transformação. E isso era complicado para o professor, né? Agora, as universidades que eu conheço, né, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, elas todas já mudaram assim, essa concepção, né, de estágio e colocar o estágio justamente no início dos cursos, que é para o educando ele ir se familiarizando com a escola. Né? E ela disse também que ela fez a pesquisa na escola normal, né? Em várias escolas normais, porque o curso de pedagogia ele preparava os professores para trabalhar na escola normal, nas escolas normais, para trabalhar de primeira a quarta série, né? E as disciplinas pedagógicas. Né? Então, ela fez essa pesquisa e uma preocupação que era antiga, que ela coloca para nós, é com relação ao estágio, que era a partir da reforma universitária que institucionalizou pela Lei 5.540, de 1968. Então, a gente vê que desde 68, gente, tem muitos anos para cá, né? Agora, assim, a gente pode dizer, algumas décadas atrás, que ele vem se modificando, se mudando, fazendo as alterações. Nós temos também, legalmente, que ela está falando da legislação, legalmente, quando uma análise das leis, da Lei 5.540,
de 68 e a Lei 5.692/71, ela faz uma observação da incompatibilidade dessas duas em relação à formação dos professores. Por quê? Em que a primeira, que é a 5.540, de 68, agrega a formação do especialista, de especialista. E a segunda exige professores polivalentes. O que é professor polivalente? Professor polivalente é aquele professor que trabalha de primeiro a quinto ano, certo? Então, por isso que ela fala da incompatibilidade. Gente, a Lei 5.692, ela não é diretriz e base, não, viu? É só uma lei que discute essas questões, discutiu a reformulação do ensino médio. E aí ela agrega, é por isso que ela fala dessa incompatibilidade, que uma é direcionada à formação de especialistas e a outra exige professores polivalentes. Então, ela assegura essa questão na relação do magistério. Aí ela fala que, a princípio, nas duas possibilidades de formação de professores, não existia no elenco das disponibilidades pedagógicas atividade de prática docente. Não existia. Né? Então, veja que foi necessário o currículo se reinventar, ser trabalhado e ser modificado. No currículo das escolas normais, que eram aquelas que trabalhavam de formação de professores de primeiro ao quinto ano, né? Hoje, primeiro ao quinto, era a primeira à quarta série, havia apenas uma disciplina de formação profissional. Qual era? Métodos e processos de ensino. Era essa. E eu lembro-me que eu fui formada nessa legislação, na 5.692. As tendências educacionais, pelo menos até a República, demonstraram o ensino profissional incipiente. Que é incipiente? Né? Começo, em fase de criação, de início, né? Tudo no início. Então, somente no terceiro grau, que é o ensino superior, né? A prática de ensino tornou-se parte mínima curricular dos cursos de licenciatura, sob forma de quê? De estágio supervisionado com resolução 9, anexa no parecer 662, tá? Barra de 69. Então, assim, só no ensino superior que teria a prática de ensino. Ela está falando da prática de ensino, não está falando do estágio supervisionado. Por isso que ela agrega os dois, certo? E aí, ela ainda diz que, nesse sentido, deixa eu ver aqui, nesse sentido, perdi aqui o ritmo da coisa. Nesse sentido, as modificações instauradas no sistema educacionais pela 5.692/71, que estabelecia a qualificação obrigatória reservada a quê? A didática, tarefa exclusiva de aproximação da realidade da sala de aula. Então, vocês já viram a didática, vocês viram que a didática ela tem metodologias, que ela agrega muito conhecimento, técnicas, métodos, orientações para ser trabalhado. Né? Então, a didática compreenderá estudos relativos à metodologia de ensino, sobre os aspectos de quê? De planejamento, de execução, do ato docente e discente, de verificação e de aprendizagem, conduzindo a prática de ensino. Então, é através da didática que a gente vê quais são as metodologias, a gente faz um planejamento, e vocês fizeram isso, que eu sei que vocês fizeram com o professor Marcos Irones, não foi? Eu imagino. Se não foi, foi com outro professor, mas a didática vocês já viram. Então, a didática ela é muito importante no estágio, que vocês vão precisar muito de buscar os recursos que ela nos orientou para vocês elaborarem e trabalharem com os planos de aula, certo? É uma metodologia que ela vai mostrar instrumentos, como você elaborar, como você planejar a sua aula. E aí, ela é muito rica em tudo, tá? É um auxílio muito bom para os professores. E aí ela vai falar agora da aproximação da realidade escolar e a prática da reflexão.
Temos acompanhado, através dos estágios do curso de pedagogia, habilitação específica para o magistério. Quando você diz HEM, é habilitação específica para o magistério. A dificuldade dos professores e de conteúdos e metodologias das áreas específicas de primeira e quarta série, que, dominando o conteúdo específico, não tem sabido lidar com questões existentes no primeiro grau. Então, ela está colocando aqui que mesmo os professores que são habilitados, né, formados no curso para trabalhar com magistério, entendeu? Eu me lembrei que eu tenho que falar devagar, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Eles têm dificuldade em domínio, né? Não tem dominado o conteúdo específico, não tem sabido lidar com as questões existentes no primeiro grau. E isso é complicado, porque a gente sabe que tem muitos professores que saem e saem da universidade e não têm o domínio do conteúdo. E isso é importante, porque com o domínio você consegue desdobrar, fazer desdobramento de outras coisas que são necessárias para a aprendizagem do educando. Ele diz que a defasagem existente entre conhecimentos teóricos e trabalho prático, olha aí, é uma constatação teórica e empírica. Exemplo, deixa eu dar para vocês. Exemplo, professores que assumem as aulas de habilitação para o magistério de conteúdos e metodologias específicas, por exemplo, português, história, alfabetização, geografia, ciências, matemáticas, com as alterações implementadas em vigor. E aí? Não tem o domínio. Como é que eu vou assumir uma disciplina de português se eu não domino o conteúdo daquela área, daquela disciplina? Então, ele está mostrando justamente. Tem pessoas que, mesmo não sendo formadas na área, mas tem aquele domínio, né, das disciplinas, o conhecimento, o conteúdo. Então, ela faz essa crítica a essa questão. Né? Aí ele diz que o espaço do estágio é o eixo que pode articular a integração teórica prática entre os conteúdos da parte diversificada e do núcleo comum. Né? Então, a parte diversificada é toda aquela que é voltada para a formação. E o núcleo comum é aquele, como diz a célula, é onde a gente agrega todos que é comum, né? E o diversificado é por área. Então, ele diz que essa parte diversificada e o núcleo comum do curso de formação de professores e o conhecimento da realidade da sala de aula da escola pública de primeira a quarta série são justamente o que eles precisam fazer, essa integração, né, da parte teórica e da parte prática, que envolve tanto o núcleo comum com a parte diversificada. Elas têm que estar agregadas, juntas, né? Após caracterizar e problematizar a prática pedagógica desenvolvida na escola, campo, no caso de observação e de coleta de dados para análise, os alunos estagiários, tanto da habilitação para o magistério, quanto do curso de pedagogia, eles perceberam que a teoria veiculada é esvaziada da realidade e das práticas cotidianas da sala de aula. Porque eu estou dizendo perceberam, porque foi uma fala da autora quando ela coloca, né, que isso foi uma pesquisa que ela fez, tanto na licenciatura de pedagogia, os estágios, como na de magistério, formação para o magistério. Então, eles perceberam essa lacuna, né, eles fizeram análise e perceberam que a teoria vinculada é esvaziada da realidade, ou seja, eles não utilizam a realidade, né, para trabalhar a prática do dia a dia em sala de aula, porque a gente sabe que o aluno ele tem um conhecimento todo antes de chegar na escola,
E esse conhecimento, aí ela está colocando que é esvaziado, ou seja, não é aproveitado. E no próximo, né, item que a gente vai falar, vocês vão ver. Quando a gente não explora o aluno, o que é que acontece, né? Então, ele diz que o que ocorre é a ausência de fundamentos teóricos. Lembra que eu falei no início da importância para você fazer a associação da teoria com a prática, dos fundamentos teóricos, justificando uma determinada prática, da mesma forma em que uma postura crítica sobre a prática pedagógica. Só pode existir quando há uma relação dialógica entre ela e a teoria. Então, assim, dialógica é através do diálogo. Então, é importante que a gente perceba, né, essa valorização, né, da prática pedagógica, que ela só pode existir quando tiver uma dialógica entre a teoria. Se não tem, não tem como aconteça. Né? Aí vem os questionamentos. Né? A didática tem explicitado, no contexto da prática de ensino/estágio supervisionado, a compreensão da prática pedagógica na sua totalidade, isto é engajada no projeto político subjacente às teorias ou tendências pedagógicas e ao contexto histórico em que foram geradas. Né? Então, é importante vocês perceberem esse contexto dessa prática do estágio, porque vocês vão entender, né, como é que vai ser trabalhado a questão, né, da didática, como é que ela vai estar engajada nesse projeto político, que vai dar condições de identificar essas teorias, essas tendências. Né? Aí ele diz, vamos refletir. De modo geral, observa-se que os conteúdos trabalhados em didática, na habilitação para o magistério, por exemplo, não têm captado a prática pedagógica da escola de primeira a quarta série, primeiro grau, que deveria ser explicitado teoricamente, pressupondo a relação dialógica entre teoria e a prática, que eu falei anteriormente. Não apenas como atitude de análise, mas como postura metodológica fundamental. Então, gente, os conteúdos têm que estar voltados, vinculados pedagogicamente, teoria e prática. Eu disse no início da aula que a teoria e prática elas são indissolúveis, elas são indissociáveis. Nunca tire isso da cabeça. Ou seja, nunca esqueça isso. As duas coisas, né? Então, é importante que a gente entenda que teoria e prática são indissociáveis. Uma não fica sem a outra, tá? Não cabe somente ao componente curricular didática a responsabilidade de formação do professor. Olha que coisa interessante. No momento, ele coloca muita carga na didática, mas ela está falando aqui que não cabe só a didática, né? Não só cabe as questões metodológicas, a responsabilidade da formação do professor. Ela vai ocorrer dentro de um projeto que articule todos os componentes curriculares do projeto de estágio. Né? Vejam alguns equipamentos usados pelos professores, que são usados, né, que são instrumentos, elementos que vão auxiliar no processo, né, mas que muitos deles já não é mais usado, já está ultrapassado, porque é necessário, que eles usavam muito, ela colocou esse ponto aí, para que vocês visualizassem o que era usado antigamente. Eu não sei se na escola de vocês, quem está em sala ainda usa, né? Mas tem muitas escolas aqui em Tocantinópolis que não usam mais, eles estão aposentados. Vou mostrar para vocês agora. Alguém de vocês conhece esses instrumentos aqui? Né? Quem sabe me dizer, sabe, mas eu vou dizer para vocês. Chama-se mimeógrafo. O mimeógrafo era esse instrumento utilizado pelos professores para preparar suas aulas. E aí, como ele fala na fala anterior, lá no começo, que às vezes os professores não
articulavam com a vivência do aluno, né? Com o que ele tem, com o cotidiano. Então, por isso que ele chama de práticas esvaziadas. E aqui entra também essa questão. Por que uso o mimeógrafo? É reproduzir. Aqui é uma reprodução. Eu pego uma tarefa e eles usavam muito no texto, ela vai estar colocando, que eles usavam muito para quê? Dia da criança, festa junina, como é que se diz? Páscoa. Aí desenha o coelhinho da Páscoa, coloca lá, manda o menino pintar, e dá no São João, manda desenhar bandeirinhas, pintar. E aquilo, será que aquilo é explorado com o aluno ou só é aquela festona? Tem que ter a parte fundamental, que é a reflexão sobre aquelas datas. E muitos dos professores, é assim, que a gente pode dizer leiga que não tem a formação inicial, talvez eles não sabiam disso, mas só em reproduzir era uma atividade alegre, bonita, né? E por muitos anos, não só para criança, mas isso aqui foi usado também para texto adulto, reproduzir prova, e entre outros, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que eles foram importantes, né? Mas desde que fossem usados para, além da reprodução, explorar no conteúdo, o que é que ele traz para nós, né? Não só reproduzir numa folha e pintar. Então, o que seria trabalhado era o que era mais importante, né? Ali foi um recurso e contribuiu muito. Aí vocês olham, eles têm dois tipos. Esse maior é um mimeógrafo a óleo. Esses dois, azuis, a álcool. A gente saía quase bêbada do mimeógrafo, porque usava muito álcool, né, para alimentar a reprodução, mas que foram importantes no contexto que eles viveram, né? Hoje, aí vai surgindo a tecnologia, que a gente depois vai ver a evolução, tá? Então, o a álcool e o a óleo. Então, as escolas possuíam mais o álcool, que era o mais barato para trabalhar. Aí, o que ela vai estar colocando? Que a maioria das alunas trabalhava na pré-escola, olha o que eu falei, na rede particular, os planos de ensino, de didática, tinham atendido as solicitações feitas do ensino e modelitos, né? Prontos para as festas escolares. Olha o que eu falei para vocês anteriormente. Exemplo, Semana da Páscoa, festa junina, Semana da Pátria, folclore, né? Então, eles reproduziam os desenhos e passavam para os alunos pintar. Ninguém sabe se era explorado o conteúdo do jeito que seria necessário, né? Então, levava os modelitos para ser reproduzidos no mimeógrafo a álcool e utilizados nas atividades diárias da escola, certo? Então, acreditamos que a problemização da prática desenvolvida coletivamente pelas diferentes disciplinas do currículo, portanto, articuladas, podem assegurar a unidade, a favorecer a sistematização coletiva de novos conhecimentos e preparar o futuro professor para compreender o ensino e a sua possível transformação. E é isso que a gente quer, que vocês estejam lá como docente para transformação, né? Para melhoria. As atividades do curso, teóricas e práticas, elas são centradas em conclusões e conceitos dos livros didáticos, adotados ou postilados, não favorecendo a reflexão sobre os determinantes mais profundos do processo de ensino, que possibilita compreender a realidade. O que é que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que as atividades teóricas, né, e práticas, elas são centradas em conceitos dos livros, ou então apostilas. Vocês não já lembram que antigamente se trabalhava com apostila, o professor botava na xerox, a gente ia e reproduzia para estudar. Aí ela fala que isso não favorecia a reflexão, né? Não favorecer reflexão que possibilitasse compreender a realidade escolar. Então, às vezes o aluno lia a apostila, respondia alguma coisa e entregava para o professor.
Então, era meio complicado, né? E assim se seguia. Ela está falando tudo de uma pesquisa, tá? Então, a relação teoria-prática processa-se mecanicamente dissociada. Foi essa conclusão que ela chegou, trabalhando dessa forma, né? Que ela verificou que a relação teoria-prática processa-se mecanicamente e dissociada. É isso que eu falei para vocês anterior. O professor passava a apostila, o aluno lia umas perguntas, o aluno lia as perguntas e respondia a apostila. Sou certa ou estou errada? Vocês aí que vão dizer se era assim ou se não, né? E a autora aponta que tem assumido com os alunos de pedagogia que a prática de ensino sob forma de estágio supervisionado é, na verdade, um componente teórico-prático, isto é, possui uma dimensão ideal, teórica, subjetiva, articuladas com diferentes posturas educacionais, e uma dimensão real, material e prática, própria do contexto da escola brasileira. Né? Isso aí está claríssimo. A prática da reflexão tem contribuído para o esclarecimento e o aprofundamento da dialética prática, teoria prática. Então, já está dizendo, gente, a prática da reflexão, ou seja, se nós estivermos praticando essa reflexão, nós vamos cada vez mais nos aprofundar. Isso que ela diz, né? Aprofundamento da dialética dessa teoria prática, né? Então, a aproximação da realidade, que é o que a gente quer, que é pelo estágio supervisionado, e a prática da reflexão sobre essa realidade tem se dado numa solidariedade que se propaga pelos demais componentes curriculares do curso, apesar de ser um mecanismo que ajuste legal usado para solucionar a defasagem existente entre conhecimentos teóricos e atividade prática. Então, assim, trocando em miúdos, o que quer dizer isso? Essa aproximação da realidade do estágio supervisionado é justamente vocês terem a possibilidade de irem para as escolas, que é a aproximação da realidade. Vocês estão vendo muitas discussões teóricas na sala de aula, e aí vocês vão para a escola. Aí vocês vão se aproximar dessa realidade, né? E isso é importante, é por isso que a necessidade de vocês estarem lá, porque vocês vão ver a articulação, né, de todos os componentes curriculares que vocês estudam, né? Não só da disciplina estágio, mas quando vocês estiverem lá, que vocês estiverem articulando, vocês vão perceber a articulação de todos os componentes, né? De todos os mecanismos. E aí, por isso que eu digo, e a gente vai reforçar mais na frente, a questão da escola, do respeito dos profissionais da escola, onde vocês vão estar lá. Por isso também da importância da apólice, que vocês vão sair da universidade e vão para lá, e a escola recebe vocês com todo carinho, e é importante esse momento, né, de vocês estarem participando, né, e aí vocês vão tendo o conhecimento, vocês vão vendo das dificuldades, né, muitas pessoas, vocês vão perceber que tem defasagem nos conhecimentos teóricos e na prática. Isso aí vocês vão perceber. Fulano, às vezes, sabe, tem muita prática, mas não tem muita teoria. E outros têm muita teoria, mas tem muita prática. Isso que eles perceberam na pesquisa que eles fizeram, certo? Então, para finalizar no último item, ela vai falar do estágio, a prática de reflexão e o conhecimento da realidade, que foram 3 pontos que foi pontuado na temática. Ela fala assim, que através de pequenos projetos de investigação da realidade de formação do professor na escola de segundo grau, né, hoje ensino médio, ou mesmo de projetos de exercício da ação docente e da tarefa pedagógica continuada, refletida,
do processo da reflexão sobre a prática tem aberto um espaço para o imprevisível e o improvável, para dúvidas mais que soluções, uma vez que o planejamento e a execução nem sempre se identificam. Olha que interessante, né? O processo continuado do processo da reflexão sobre a prática tem aberto espaço de imprescindível e improvável. Gente, porque não é fácil. Não é fácil, é uma reflexão que se faz dia a dia, que se deve fazer, né? Que ele diz que há espaço mais para dúvidas do que para soluções. Vocês perceberam a dimensão da complexidade desse tema, né? Então, você tem mais dúvida a respeito disso, desse processo, do que solução. E é por isso que nunca se cessa as pesquisas sobre o estágio, sobre a reflexão, sobre a prática, sobre a realidade escolar. Não se cessa os estudos. Nós estamos sempre refletindo sobre isso. E nunca se chega à solução. Por isso que ele diz, é improvável, tem mais dúvidas do que solução, né? Porque cada vez vai aparecendo elementos novos. Então, a reflexão sobre a possibilidade da erradicação do analfabetismo em 10 anos, apregoado durante as discussões políticas, torna-se um grande teatro. O professor tem feito um esforço enorme para reeducar-se e transformar-se, para deixar de vez suas tarefas e funções da educação escolar na ótica das elites econômicas, culturais, políticas das classes dominantes. Quando ele fala aqui da reflexão sobre a possibilidade da erradicação do analfabetismo, né, é porque a gente sabe que muitos problemas aconteceram e que, porque os alunos nós temos educação de adultos, analfabetismo, né? Apregoado durante políticas. Então, nós queremos erradicar o analfabetismo, porque quando a criança evade, quando ela é pequena, quando ela é jovem, aí ela vai ficar sem aprendizado. Vai o que ocorrer? Uma corrida mais na frente para jovens e adultos. Por que será que aquele menino deixou de estudar na época que ele tinha que estar lá na escola? Nós não vamos adentrar nesse ponto aí, não, que é uma discussão para outro momento. Mas ele disse que a reflexão sobre essa possibilidade de erradicação do analfabetismo em 10 anos, ela é apregoada. E a gente sabe, pelo tempo do texto, já se passaram mais de 20, né? Então, é necessário que a gente reflita sobre muitas essas e outras questões, né? Então, sem esgotar o assunto, que o assunto é longo, a prática da reflexão sobre a prática do curso de pedagogia tem favorecido as discussões sobre o processo pedagógico, suas multifaces e suas questões necessárias, né? As alunas têm constatado que o diálogo sobre os problemas vividos na sala de aula se torna, portanto, o objeto principal do conhecimento e o conteúdo próprio da prática educativa. Inclusive, quando a gente for estagiar, eu mandei o cronograma para a coordenação, mas eu vou falar só porque tem a ver com esse ponto aqui. Ele diz assim, as alunas têm constatado o diálogo sobre os problemas vividos na sala de aula se torna, portanto, objeto principal do conhecimento e do conteúdo próprio da prática educativa. O que é isso? Então, quando vocês forem observar, vocês vão observar os problemas, né? E vocês vão detectar que acontece de ensino lá na sala para que vocês planejem essa aula, né? Com conversa, é claro, com o professor. Depois eu vou explicitar isso melhor para vocês. É só porque o ponto, ele fala aqui da questão da sala de aula, né? O que eu constato quando eu observo? O que é que eu constatei? Eu constatei isso, então vou fazer as minhas anotações. O principal conhecimento, o conteúdo próprio da prática lá, da educativa. No caso, vai ser a prática da sala de aula.
Na relação dialógica, a troca de opiniões e experiências contribui para a elaboração de novos conhecimentos, né? A teoria com efeito surge a partir da prática. Ó, aquilo que eu disse no início. A teoria surge a partir da prática, é elaborada em função da prática. E sua verdade é verificada pela própria prática. Olha que coisa linda. Gente, eu amo discutir isso, certo? Você está fazendo a prática e a partir daquela prática pode surgir uma teoria. Olha que legal. E você está com a teoria e, de repente, dá um insight. Olha, eu posso fazer isso a partir disso. Nossa, é maravilhoso, gente. É surreal. Mas a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, prática de ensino e estágio supervisionado, esse elemento para um novo desempenho pedagógico. Aqui são pontos, né, que vai estar falando da questão da prática de ensino e estágio supervisionado. Eu vou falar a vocês rapidinho, que é para encerrar, tá bom, gente? São 4 pontos importantes, tá? Prática de ensino e estágio supervisionado. Veja bem, pertence ao currículo dos cursos de professores e deve ser repensada nesse âmbito. Não é tarefa exclusiva da didática, não esqueça isso. Deve ser articulada com os demais componentes do curso. Falei anteriormente, isso é só uma síntese. O projeto pedagógico de formação de professores deve envolver seriamente o conjunto dos alunos docentes e supervisão pedagógica na sua formulação. Elaboração do projeto precisa contar com todos os elementos, só assim terá um sentido significativo. Tá? Aí vem prática de ensino e estágio supervisionado. Assim como a didática não pode ser isoladamente responsabilizada pela qualificação profissional do aluno. Lembrem-se disso. Ela não pode ser responsabilizada só ela. A prática de ensino, estágio supervisionado, precisa ampliar sua caracterização política, epistemológica e profissional, uma vez que, sendo uma atividade teórica prática, envolve a totalidade das ações do currículo. Tá? A prática de ensino e estágio supervisionado aponta para a integração teórica-prática pedagógica como um dos eixos nucleares do curso e, portanto, deve ter espaço no interior da carga horária total dos cursos. Então, não se pode faltar carga horária para a prática de ensino e estágio supervisionado. Enfim, esses elementos, dentre tantos outros, fundamentais para a prática de ensino e estágio supervisionado, terão de ser discutidos nas unidades que formam professores, pedagogias, licenciatura e habilitação específica do 2º grau para o magistério, no caso, ensino médio, né? Então, gente, é isso que a gente tinha para falar sobre a questão do estágio, né, da prática do ensino e do estágio supervisionado, essa aproximação da realidade, que foi justamente essa pesquisa que a professora Estela Piconês realizou nos cursos de licenciatura em pedagogia e nas escolas normais, e trouxeram esses elementos, né, essas situações, para que a gente reflita e analise sobre todas essas questões. Aí você vai dizer assim, professora, acabou? Não, não acabou. O Brasil é enorme, a gente não sabe como está nos outros contextos, né? Então, assim, é bom porque tem outros teóricos que também falam de estágio supervisionado, formação do professor, e a gente vai ver formação docente, formação inicial, que a gente vai ver na próxima aula, aí a gente vai abrir, assim, nossa mente, é um leque grande, nós vamos refletir cada um autor, o que cada um coloca, né? Cada um também tem uma linha diferenciada, a gente não pode dizer, porque é isso, o conhecimento ele não é estático, ele está em constante mudança, modificação, certo? Então, como eu falei no início, não vai ter atividade, mas eu quero que a atividade de vocês, não vai ter atividade pontual, valendo pontuação.
eu quero que vocês leiam o texto da Estela Piconês, que vai estar na rota, e um outro que fala sobre formação de professor, e tem um videozinho de 8 minutos, que é a LIC, não sei se vocês já ouviram, se já assistiram, né? Eu vou botar o link também na rota, mas no YouTube você só vai botar a LIC e vocês assistem, que a gente, na aula ao vivo, eu quero a gente fazer uma reflexão sobre o videozinho, tá certo? Gente, tudo foi um prazer estar com vocês. Olha, vocês acreditam que eu já melhorei depois que eu terminei essa aula? Nossa, eu estava tão angustiada, porque hoje faz 15 dias que a minha mãe partiu, mas eu estou bem melhor depois que a gente teve essa conversa, né? Esse diálogo, que não foi diálogo, mas eu espero que a gente possa dialogar, tá bom? Conto com vocês, né? Na próxima aula, dia 23, se Deus quiser, vou estar gravando uma outra aula com outra temática. Gente, um abraço para todos. Deus abençoe. Tá bom? E as dúvidas a gente vai tirando, tá certo? Obrigada. Boa.